Olá, eu me chamo Andréia Costa e sou psicoterapeuta. E hoje nós vamos falar sobre quando você se sente invisível, não é? Há pessoas que passam uma vida inteira invisível. Não porque elas não existem, mas porque elas aprenderam a se esconder para caber. Às vezes nós passamos por situações em que não conseguimos enxergar, né, o nosso tamanho. Então, por carência, ou mesmo por necessidade, ou por algum motivo que seja, se encolhe para caber num espaço. E isso é muito complicado, né, para se lidar. Eu hoje vim trazer para vocês uma história de Zaqueu, né? Zaqueu, ele era baixinho e ele, aos olhos da sociedade, não é? Dentro do próprio sistema, ele era julgado, rejeitado, colocado num lugar de separação, à margem, não é? E quando alguém é empurrado para fora do sistema, algo dentro dessa pessoa também sai do lugar. Eu não sei na sua vida, em que momento dela você se sentiu julgado, ou sentiu essa pessoa que foi colocada à margem. De repente você dentro ali dos seus irmãos foi aquela pessoa que foi excluída, não é? Que foi vista como menos capaz, ou mesmo passou por situações, ouviu palavras, não é? Em que você se sentiu insuficiente para lidar com aquelas situações, com aqueles problemas. Na sua família, não é? Você não era visto, não é visto, talvez até hoje você passe por isso, não é? Faz de tudo, ajuda todo mundo, mas no fim ninguém vê, não é? Ainda acha que você se aproveita, acha que você, não é? Não tem capacidade, né, para chegar mais longe do que você está nesse momento. Então, o Zaqueu era essa pessoa. E ele não queria aparecer. Na verdade, ele tinha até mesmo receio disso, né? Ele preferia ficar ali naquela sombra, né? Então, ele um dia quis se aproximar de Jesus, que ver Jesus, não é? E ele subiu numa árvore. Zaqueu subiu numa árvore. Ele queria ver Jesus, né? E ele queria ver algo além daquele rótulo que ele carregava, que colocaram nele. E aqui tem algo profundo. Ele não tenta discutir com aquela multidão, né? Ele não tenta provar que ele é bom, ele não tenta justificar a sua história, ele apenas sobe naquela árvore. E o que simboliza a subida de Zaqueu naquela árvore? Ele não olhou para os rótulos, né? Para a forma como as pessoas o tratavam ou para a forma como as pessoas não o viam. E ele subiu naquela árvore, o que representa que ele foi acima dos julgamentos que ele sofria, acima das humilhações, acima das comparações, acima das humilhações, das vergonhas, não é? Na visão sistêmica, quando alguém se sente pequeno, geralmente está a carregar exclusões que não são só dela, essa pessoa, não são só suas. Carrega também as rejeições do sistema, culpas herdadas, histórias que não foram vistas. E quando um membro do sistema é excluído, todo o sistema também ele entra em desequilíbrio, né? Então, quando esse membro ele é incluído, algo se reorganiza. Jesus, ele conseguiu ver Zaqueu, ele olhou para Zaqueu,
não é? E naquele momento ele chamou Zaqueu pelo nome. Zaqueu, desce depressa, não é? Então Zaqueu, ele ficou extremamente surpreso, feliz, não é? Porque alguém o tinha visto. E aqui nesse ponto da história eu quero contar uma parte da minha história também. Meu primeiro trabalho, não é, foi numa creche, e ali eu era contratada, né? Era um espaço público, mas naquele momento eu entrei por contrato para trabalhar naquele espaço. E certo dia mudou o prefeito, e eles fizeram um corte na lista de funcionários. E eu fui uma das pessoas que entrou nessa lista, não é, de corte para fora, para sair. E eu fiquei muito triste, eu me senti injustiçada, porque eu falei, bom, se eles queriam cortar, que pelo menos visse o trabalho que as pessoas faziam. E eles não olharam nada, eles simplesmente cortaram daqui para cá e daqui para lá, e quem fica é dessa parte da lista e quem sai é aquela parte da lista. Não fizeram nenhum tipo de verificação. Então eu falei, poxa, é como só números mesmo, né? Não são pessoas, não é como se fossem qualquer coisa, não é? Então eu me senti muito humilhada, e senti ali mesmo o peso, né, daquela situação. E eu falei assim, Deus, eu nunca mais quero passar por isso. Eu não quero. Então a forma, não é, que eu encontrei para não passar mais por isso foi estudar e passar num concurso. Então eu comecei a estudar depois, né, aquela situação foi resolvida lá e eles reconsideraram aquela ação e eu fui colocada de volta na lista de quem ia ficar para o trabalho. Ok, mas eu sabia que aquilo ali era uma solução temporária, mas a qualquer momento que mudasse alguma coisa, eles poderiam fazer isso de novo e acabou, não é? Porque ali eram só números, né? Não tinha mérito, não tinha justificação, por mais que você fizesse um bom trabalho, aquilo não ia ser reconhecido e a qualquer momento poderia estar na rua. Não era que eu precisasse, não é, exatamente daquele dinheiro, mas era o meu trabalho, né? Eu sei que eu ainda morava com os meus pais, não era uma coisa tal, mas era o meu trabalho e eu gostava, não é? E aquilo, como dizem provérbios, né? O trabalho dignifica o homem, então era importante para mim. E eu então resolvi estudar, fazer concursos para não passar mais por isso. E assim eu fiz. E na altura, minha mãe era cozinheira daquela creche e muitos olhavam, não é? Ah, filha da cozinheira, meu Deus, tadinha, tá estudando. Quem já era concursado, né? Olhava e achava assim, pronto, tá perdendo tempo, não é? A filha da cozinheira tá ali estudando e, né, até parece que vai passar, que vai ser chamada, meu Deus. Então, para uns eu fui inspiração e para outros eu era, não é, ali a coitadinha, não é, que estava se iludindo. E foi muito complicado porque lidar, não é, com isso não era fácil. Mas, por outro lado, eu não me preocupava com esse preconceito das pessoas, não é? Com essa ignorância, não é? E essa arrogância das pessoas.
E eu só olhava para quem poderia me conceder a vitória, que é Cristo, que é Jesus. Tinha sempre essa fé, não é? Sempre tive. E fazia a minha parte, que era estudar. Estudar nas horas que eu podia estudar. Porque trabalhar e estudar já reduz as horas de estudo, né? E assim eu fiz. Então, um belo dia, eu passei. Eu passei, todos ficaram, né? Ela passou no concurso. Depois essas mesmas pessoas souberam, né? Ela passou em outro concurso e eu passei em vários concursos enquanto estive no Brasil. Essa foi uma escolha, não é? Depois já tomei outras escolhas pensando no meu bem-estar e na minha qualidade de vida. Então, e também no meu propósito, né? Porque foi ouvindo e obedecendo o meu propósito que eu mudei, né? Que a minha história mudou. Então, naquele momento, eu tinha, não é? Ali era como Zaqueu, não é? Era aquela pequenina, não é? Invisível, que as pessoas olhavam e não viam, não é? Capacidades como que podia, não é? Mas eu tinha fé e tinha garra, competência, não é? E não me atentei e não foquei no que diziam ou pensavam sobre mim. Eu subi na árvore como fez Zaqueu, subi e fui acima do julgamento das pessoas. Então, e Jesus olhou para mim e me chamou pelo nome, não é? E colocou lá o meu nome na lista de aprovados, classificados para o concurso. Foi assim que Jesus fez com Zaqueu, não é? E aqui entra essa consciência muito clara, não é? Ele restaurou o lugar de Zaqueu. Aquela mudança, não é, que ele viveu não nasceu da culpa, nasceu do pertencimento. Quando Jesus chamou Zaqueu pelo nome, o que Jesus quis dizer? Você tem uma identidade, você é alguém. E Zaqueu, ele não mudou para ser aceito, ele mudou porque ele foi aceito, não é? Isso, muitos ainda tentam crescer a partir da autoexigência, da autocrítica, não é? Para provar algo para alguém. Mas esse crescimento, o seu crescimento, ele vem, não é? Quando você se respeita e quando você olha para além dos julgamentos, quando você sobe na árvore e você vai além, não é, de todo aquele cenário. Então, quando Zaqueu se vê, que ele foi visto, que Jesus o viu, algumas coisas foram ajustadas por dentro, né? Então, ele entrou, não é? E mudou, não é? Ele passou a ter orgulho dele mesmo e se sentir capaz. Então, talvez hoje essa história não seja sobre Zaqueu, talvez seja sobre aquela parte tua que se sente pequena. Alguma parte em você que se sente pequena, que ninguém vê, não é? Essa parte sua que se sente julgada, que aprendeu a se esconder, que te falaram que isso não era para ninguém ver, que não era para você ter orgulho disso, e você escondeu. Às vezes você é muito inteligente, você tem criatividade, mas isso foi tolhido durante a sua infância, durante a sua adolescência, e você se escondeu essa parte sua. E hoje,
que Deus diz para você com essa mensagem? Permita-se ser visto, suba na árvore, vai além desses julgamentos e para de se esconder, não é? Deixa que a sua vida ela flua sem essa rigidez, sem essa parte sua que você excluiu, que você escondeu para não ser humilhada, para não ser julgada, não é? Então, quando você permitir incluir novamente essa parte, quando você permitir que essa parte seja vista, quando você tiver essa verdade, não é, aí escancarada para todos verem, o sistema interno seu vai se reorganizar e a sua vida vai mudar. Então, quem se permite ser visto já começou a transformar tudo. Eu agora vou fazer uma oração e peço que você feche seus olhos, respire fundo. Concentra-se agora, nesse momento. Pensa naquilo que você quer transformar na sua vida. Sempre quiseste trabalhar. E ouça essa oração, sinta essa oração. Deus, hoje eu coloco diante de Ti cada pessoa que está a ouvir esta mensagem. Eu oro por aqueles que se sentem pequenos, invisíveis, julgados, fora do lugar, excluídos. Porque quem aprendeu a se encolher para não incomodar, para não ser rejeitado, julgado, para não ser ferido. Que o teu olhar alcance hoje aquilo que foi escondido. Que cada pessoa se sinta vista agora, chamada pelo teu nome, pelo nome dela, e reconhecido o seu valor. Eu peço que toda exclusão interna seja interrompida agora, que caia o julgamento contra si mesmo, que se dissolva a culpa herdada, a vergonha silenciosa e a necessidade de provar alguma coisa. Que o pertencimento seja restaurado, porque quando alguém volta ao seu lugar, o sistema inteiro encontra-se em ordem. Eu oro para que, ao sentirem-se vistos, não precisem mais lutar, que a mudança venha da consciência e não da dor, que a responsabilidade nasça do amor e não do medo. Que cada ouvinte tenha coragem de subir acima do julgamento, ver com clareza e permitir que a vida se reorganize a partir da verdade e não das mentiras que lhe contaram. Que hoje comecem a incluir-se e, ao incluírem-se, libertem não só a si mesmos, mas também o seu sistema. Amém. Se ressoou com você essa mensagem, fez sentido para ti, se você lembrou de alguém que essa mensagem vai ajudar essa pessoa, partilhe essa mensagem com alguém. Se você quer que essa mensagem chegue a mais pessoas que você até mesmo nem conhece, inscreva nesse canal, aonde você estiver ouvindo essa mensagem, no YouTube, no Spotify, e assim você contribuirá para que mais pessoas possam acessar essa mensagem. Envie para pelo menos 3 pessoas esta mensagem e assim você vai partilhar esse brilho ao coração de mais pessoas.